A partir de agora, você vai ouvir o programa Esperança ao Amanhecer. Apresentação, pastora Lohane Oliveira, na sua web rádio Vem. Bom dia, povo de Deus, bom dia meus amigos, ouvintes. Eu acho que eu interrompi a vinheta um pouquinho antes da hora, né? Ela ainda ia falar na sua web rádio Vencedor em Cristo. Bom dia a todos os amigos, ouvintes desta programação, que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa quarta-feira, hoje, dia 3 de setembro. E assim como eu tenho dito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então hoje mais um dia que o Senhor nos deu, mais um amanhecer. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então eu creio que nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, o teu trabalho. E já vai tomando posse aí, recebendo isso, concordando, dizendo amém, dizendo glória a Deus. E é isso. Vamos ao nosso Esperança ao Amanhecer, vamos aprender um pouco mais com o Senhor, aprender um pouco mais com a palavra dele. Hoje é o nosso dia de devocional, né? Nosso momento de devocional, aprender com a palavra, aprender com o Senhor. E para mim você sabe que é sempre uma alegria estar aqui, uma honra, né? Um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor com o teu coração, compartilhar da palavra do Senhor com a tua vida. Você que acompanha através da web rádio, através do aplicativo, melhor dizendo, da web rádio, você pode fazer o seguinte: você pode enviar a sua mensagem através do ícone do WhatsApp que tem aí no aplicativo. Você pode enviar a sua mensagem, enviar o seu bom dia, falar para mim de onde você está ouvindo a programação, qual a cidade onde você ouve esse programa. Caso você queira aí compartilhar um testemunho, queira compartilhar um pedido de oração também, talvez você diga assim: pastor, olha, preciso de ajuda em oração, a senhora me ajuda. Você manda aqui o seu pedido, a gente coloca no caderno de oração e apresentamos isso diante do Senhor Jesus, tá bom? Vamos fazer o seguinte, aquela tarefinha que a gente faz todas as manhãs, compartilha o link. Sai enviando essa mensagem que você recebeu nos grupos do WhatsApp, nos grupos da igreja, nos grupos da família, do trabalho. Seja usado por Deus nessa hora para que você possa levar a mensagem, levar o evangelho àqueles que têm fome e sede pela presença. Estelinha, bom dia, que Deus abençoe. Estela, nossa amiga da Igreja da Graça lá do Centro de São Vicente, ligadinha sempre na programação. E é muito bom, Estela, ter você aqui com a gente nesses dias, saber que você está acompanhando, que o Senhor Deus, Ele te abençoe, que Ele conceda aquilo que o teu coração anseia, que Ele supra você em todos os sentidos e aspectos, em nome de Jesus, tá bom? Irmão Marcelo, direto lá da Igreja de Arujá Barreto, que também está aqui com a gente. A irmã Maria Penha, que é membro aqui da nossa Igreja do Parque Continental, também está com a gente. A irmã Graça, que também é membro aqui da nossa igreja, está também ouvindo a programação. A irmã Zenaide, que é lá de Barreto, Arujá, também está com a gente. A irmã Vanderly, obreira, serva do Senhor aqui da igreja do Parque Continental. E tantos outros que estão acompanhando a programação. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como eu estava dizendo, compartilha, chama pessoas para participar desse momento. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com o teu coração nessa manhã. A Alessandra também está aqui com a gente. Bom dia, amiga, que Deus abençoe a sua vida, viu? E também é uma companheira aqui do Esperança ao Amanhecer, que está sempre ao vivo ouvindo a programação. Como nós falávamos, né, essa semana nós estamos com alguns passos aí, né, estudando a Bíblia, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor. Nós estamos nesses hábitos, né? Estamos falando de alguns hábitos que impactam a nossa fé, que impactam a nossa vida. E hoje, o tema de hoje, vou falar para você que me pegou. O tema de hoje me pegou, porque é o que eu sempre falo para os irmãos da igreja, né? Antes de eu trazer aqui a mensagem, né, compartilhar com o teu coração, compartilhar com você, Deus, ele fala comigo.
Deus, ele, sabe, me pega ali pelas orelhas. Deus, ele me traz, me faz pensar um pouco mais. Ele primeiro fala aqui ao meu coração. Toda a mensagem que eu trago, pode ter certeza que o Senhor também está falando comigo. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, muito atual, e que a gente precisa aprender com o Senhor e à luz da palavra, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma canção e daqui a pouquinho eu vou estar de volta pra gente meditar na lição de hoje, tá bom? Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta.
fica aqui, não sai de dentro de mim, Consolador. Amém, glória a Deus. A gente já começa assim, né? Pedindo para o Senhor, Senhor, não me deixa, o Senhor é o centro, tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmã Eneida, um beijo no seu coração, minha irmã, que Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda ao Esperança ao Amanhecer nessa manhã. Vamos lá? Vamos à palavra? Vamos ao prato principal? Vamos ao que interessa? Como eu disse para vocês, nós estamos aí nessa semana, né? Nessa maratona, hábitos que impactam a nossa fé. Na segunda-feira nós falamos sobre deixar de seguir a nós mesmos. Deixe de seguir a si mesmo, né? Falamos ali sobre Jeremias, capítulo 17. Ontem, dia 2, nós falamos sobre aceitar passar despercebido, né? Cuidar com a motivação do coração, cuidar para que a gente não queira simplesmente impressionar os homens e acabar nos distanciando do Senhor. E hoje, o terceiro dia, nós vamos falar a semana toda, né? Então teremos aí 5 hábitos que impactam a nossa fé. Hoje nós vamos falar de um assunto e nós vamos aprender, eu amo dizer isso, nós vamos aprender com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Eu sei que a gente está aprendendo, né? A gente todos os dias aqui aprende com Jesus, mas nós vamos aprender um hábito que o próprio Jesus tinha. Um hábito que o próprio Jesus tinha. E nada melhor do que sermos imitadores do Senhor Jesus, né? Então a gente vai aprender um pouco com Jesus. Então você que gosta de anotar aí, nesse tempo de devocional, você que gosta de anotar as palavras, os textos, a mensagem que o texto base, né, para a gente trazer hoje o ensino, o estudo, é o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Os versículos que nós vamos ler é do 12 ao 16. Mas só para a gente trazer aqui uma introdução, né? Nessa passagem, nossa passagem de hoje, ela vem do Evangelho de Lucas, né? Lucas, ele escreveu esse evangelho por volta do ano 65 depois de Cristo. Ele foi um médico e homem altamente instruído e escreveu para um público predominantemente não judeu. O objetivo de Lucas é apresentar um relato histórico e organizado da vida e ministério de Jesus, enfatizando que ele é o Salvador do mundo. Então nós vamos à leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16, diz assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes me purificar. E o texto segue dizendo, deixa eu só favoritar aqui que eu gosto de depois ler de novo. Versículo 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja curado imediatamente ou purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Tem gente que fala desse versículo, né? Deixa eu só anotar aqui uma coisa que eu não falei para vocês. O tema, né, para hoje, que nós estamos falando de hábitos que impactam a nossa fé. Então, o primeiro dia foi deixar de seguir a si mesmo. O segundo foi aceite passar despercebido. E o terceiro, solitude espiritual em um mundo conectado. Como eu estava dizendo, tem gente que fala, né, desse versículo, quando Jesus fala assim, ó, não conte isso a ninguém. Tem gente que fala assim, Jesus foi intencional, né? Existem pessoas que dizem que Jesus foi intencional, dizendo que é igual nos dias de hoje. Se você falar assim para alguém, se você quer que a notícia seja espalhada, fala para a pessoa, não conta para ninguém, porque com certeza ela vai contar. Então, existem, né, pessoas, não sei se é verdade, mas pessoas dizem que Jesus foi intencional e falou para aquele homem, não conta para ninguém, porque a intenção era conta, espalha para todo mundo.
Mas Jesus diz, no versículo 14: então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Versículo 15: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Versículo 16: mas Jesus, aqui que eu falei para vocês, que nós precisamos aprender hoje com o Senhor Jesus. Deixa eu só tomar um golinho de água. Aqui que nós precisamos, aumentei demais, perdão, aprender com o Senhor Jesus. Presta atenção no que diz o versículo de número 16, diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, hábitos que impactam a nossa fé. Estamos aprendendo hoje com Jesus. Ele se retirava para lugares solitários para orar. Existem pessoas que elas não sabem ficar sozinhas. Existem pessoas que não conseguem desfrutar de alguns momentos com a sua própria companhia. A sua própria companhia ou até mesmo só ela e Deus. Principalmente, eu estava até conversando com meu esposo ontem e eu estava falando sobre isso, Eu falei assim, principalmente quando nós vivemos o tempo que a gente vive, nós estamos extremamente acelerados. Nós estamos extremamente acelerados, a nossa mente é acelerada. Eu estava até dando o exemplo de mim, Eu falei assim, um tempo atrás, um pouco mais de um mês atrás, eu estava falando, Eu estava falando para ele, eu percebi que a minha mente estava extremamente acelerada. Por exemplo, eu estava fazendo algo, mas a minha mente não estava naquele algo. A minha mente já estava em outras coisas que eu precisava fazer, resolver, ir, tal e tal e tal. Então, essa tendência, não é só comigo ou só com você, isso tem acontecido com a humanidade, Até mesmo por conta de tudo aquilo que a gente está vivendo, esse avanço de tecnologia, essa coisa rápida, essa coisa de que você vai preparar um alimento, você quer que no estalar de dedo ali a coisa esteja pronta. Um exemplo, o micro-ondas, O micro-ondas é feito ali para uma praticidade. Os mais antigos, para descongelar uma carne, precisava tirar de manhã para fazer no almoço, ou colocar ali numa água mais morna, aquecer no fogão. E hoje em dia não põe ali no micro-ondas, põe lá o tempo certo. Já tem o botão específico, é feijão, é macarrão, é carne, coloca lá, é frango, é uma pizza, rapidinho aquele negócio já... Então a gente vive muito esse tempo, Acelerado. E aí hoje Jesus ele nos ensina que mesmo estando no meio da multidão, mesmo estando cercado de pessoas, mesmo estando naquela rotina frenética dos dias, ele se retira sozinho para orar. Isso eu posso te falar uma coisa, se o próprio Jesus, gente, precisava se recolher para orar, imagina eu e você, meros mortais. Desculpa falar assim muito perto do microfone. Mas solitude espiritual em um mundo conectado, a gente vai falar um pouco sobre isso. E trazendo aqui o devocional do nosso dia, diz assim: em um artigo recente, a autora Catherine Misheimer, não sei como é que pronuncia o nome dela, mas Catherine, refletiu sobre como sua vida mudou drasticamente quando decidiu reduzir intencionalmente o uso do seu telefone. Ela escreveu: à medida que meu tempo de tela despencou, minha atenção aumentou, especialmente para práticas espirituais como a oração e o estudo da palavra. Passei a desfrutar de momentos de verdadeiro silêncio. Gente, de verdade, irmã Neida, você é uma bênção, mulher de Deus. Ela me mandou uma foto aqui, ela tá ouvindo a rádio, acompanhando, dizendo: a paz do Senhor, verdade, ela vai concordando aqui. E ela mandou uma foto, ela tá fazendo esteira na academia, gente. Oi,
É maravilhoso, um ótimo tempo, uma ótima coisa para você ouvir enquanto você faz atividade física, pregação, palavra. Mas voltando aqui, ela disse, né, a Catherine: à medida que meu tempo de tela despencou, minha atenção aumentou, especialmente para práticas espirituais como a oração e o estudo da palavra. Passei a desfrutar de momentos de verdadeiro silêncio. É o que eu ia falar para vocês. Existem pessoas que não conseguem ficar em silêncio. Não conseguem, gente. Existem pessoas que não conseguem ficar em silêncio, porque o silêncio é desconfortável. Tem gente que não consegue desfrutar a companhia de uma outra pessoa sem falar nada. Precisa estar falando o tempo todo. Porque nós estamos vivendo esse tempo, sabe? Às vezes é bom... fulano, vem aqui em casa. Vem aqui em casa. Vamos ter um tempo aqui, vamos conversar. Tá, mas aí chega lá, fica um de um lado, outro do outro, só pelo simples fato de ter a companhia, sabe? Mas não, às vezes precisa falar e tal. Às vezes é só uma companhia, só a pessoa está ali. Então, aprenda a desfrutar de momentos em silêncio, sabe? Onde você desliga tudo, desconecta tudo. E ali você traz para si. Tem até um vídeo, deixa eu ver se eu encontro aqui, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, que a pastora Luciana, ela é psicanalista, esposa do reverendo Machado. Ela falou um tempo atrás sobre isso. Não sei se eu vou encontrar o vídeo que ela gravou. Não sei. Se eu encontrar aqui, eu vou colocar para vocês. Mas ela fala sobre a importância desse lugar, né? Esse lugar de desacelerar, esse lugar de você pisar na grama e você contemplar as obras do Senhor. Essa solitude mesmo é de extrema necessidade para nós. É de extrema necessidade. Nós precisamos encontrar esse lugar. Mas voltando aqui ao estudo, diz assim: minha memória melhorou. Essa pessoa está dizendo, né? Minha memória melhorou. Fiquei entediada e precisei lidar com o tédio sem a ajuda do celular. Aqueles sentimentos constantes de ansiedade e depressão diminuíram significativamente. Dormi melhor do que em toda a minha vida adulta. A experiência dela é algo que muitos de nós intuímos que poderíamos viver, se ao menos conseguíssemos nos desconectar mais. Mas por que é tão difícil fazer isso? Lembra que eu falei para vocês, antes de falar com você, o Senhor fala comigo. Antes do Senhor trazer aqui, antes de eu trazer aqui a mensagem para o teu coração, o Senhor, Ele já está falando comigo. E continuamos. Vivemos em um mundo hiperconectado e estudos mostram que os dispositivos digitais estão moldando os nossos cérebros. Inclusive a própria pastora Luciana falou para mim esses dias que sobre ouvir, né, os áudios. Hoje em dia, o que a nossa mente ela tá tão acelerada que o que acontece quando você recebe um áudio no WhatsApp? Responde para mim aí, você que tá ouvindo do outro lado, responde para mim. Como é que você ouve o áudio do WhatsApp? O que você faz? Qual a opção que tem lá? Responde para mim. O áudio é muito longo. Para não demorar muito, o que você faz? Então tudo isso vai ali moldando o nosso cérebro, né? Eles fragmentam a nossa atenção, alimentam nossa ansiedade, aprofundam nossa distração e no fim prejudicam nossa formação espiritual e nossa intimidade com Deus. Queremos mudar, mas não conseguimos. As telas viciam. Lutar para se desconectar é real. É hora de tomar a decisão de que isso precisa parar. Precisamos reconhecer. A irmã mandou aqui, o que a gente faz? Acelera o áudio. Gente, depois que a pastora Luciana me falou isso, e eu acho algo muito válido, né, falar para você também. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Minha mãe chegou, gente. É muito válido você ouvir isso, porque eu ouvi isso eu mudei em mim. É sobre acelerar o áudio do WhatsApp. Estudos comprovam que a
acelerar os áudios, que a gente pode parecer bobo, gente, mas é algo que impacta demais o nosso cérebro. Não acelere o áudio, ouça, preste atenção, sabe? Não use esse 1,5, esse 2,0, ouça no 1. Ouça aquilo que a pessoa tem para falar, ouça pausadamente, entenda o que ela está falando, porque a longo prazo isso pode prejudicar o nosso cérebro. Estudos comprovam isso. Então, depois do momento que ela me disse isso, que ela me trouxe essa informação, eu parei de ouvir o áudio acelerado. Eu falei, não, Senhor, eu não vou fazer isso com o meu cérebro, eu vou, respeitar o tempo das coisas, eu vou... até meu esposo falou ontem, depois nós estamos aí vivendo um propósito, eu estou no grupo com umas amigas, aí meu esposo falou assim, eu tenho percebido que você tá diferente. Eu falei, obrigada, Senhor, porque quem conhece a gente é quem convive, né? E eu era essa pessoa acelerada e faz e tal, e fazendo uma coisa, depois faz outra coisa. E aí eu falei, o Senhor tá tratando em mim, o Senhor tá mudando isso em mim. E ouve isso para o seu bem. Não faz mais isso com você, com a sua mente, com o seu cérebro. Ouve o áudio no tempo normal. Se a pessoa tá falando ali com você, até mesmo porque se você ouve, a irmã mandou aqui, bom saber. Irmã, aqui a gente traz informação, conhecimento, a luz da palavra de Deus, sabe? A longo prazo isso pode prejudicar a gente fisicamente. Vamos lá? Diz assim, né? Vamos continuar aqui com o nosso estudo. Precisamos reconhecer como a distração digital constante está nos prejudicando e escolher nos desligar, nem que seja por alguns minutos. Nossa saúde espiritual e saúde mental dependem disso. E Jesus, ele sabia? Jesus, ele sabia? Ele se separava, como eu disse para vocês, né? Nós estamos aqui aprendendo com Jesus. Jesus, ele se separava. Jesus, ele buscava se preencher, pela presença do Senhor. Ele, mesmo sendo Deus, ele entendia, não, eu preciso de momentos a sós, momentos para intimidade, sabe? E que a gente possa aprender hoje com ele em nome de Jesus, amém? Vamos a mais uma canção? Vamos a essa canção. Daqui a pouquinho eu estou de volta, a gente vai encerrar esse tempo de aprendizado e a gente vai orar em nome de Jesus. Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Cumpra em mim
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém, glória a Deus. Olha, gente, a gente costuma encerrar o programa um pouquinho mais cedo na quarta-feira e na sexta por conta da reunião, né? Inclusive, ainda hoje, às 9 da manhã e às 19h30, esperamos por você, viu? É culto pela família, então não fuja da responsabilidade de orar pela tua casa, de orar pela tua família, em nome de Jesus. Olha, eu encontrei aqui o vídeo que eu falei para vocês que eu queria compartilhar da pastora Luciana. Deixa eu tirar aqui o fundo e eu quero que você ouça com atenção. Ouça com atenção mesmo, alguém que está falando, um profissional. Nós estamos aprendendo aqui com Jesus, o próprio Jesus, ele se retirava, o próprio Jesus desacelerava muitas vezes. Então, hoje nós estamos aprendendo com Jesus, mas como eu disse para vocês, eu estou aqui também para trazer conhecimento, informação para você à luz da palavra. Então, ouça a informação dada por um profissional, alguém que fala da nossa mente e enfim, ouça e daqui a pouquinho estou de volta. É um áudio um pouquinho comprido, tem 3 minutos, mas ouça com atenção, isso vai te ajudar. Desacelere. Alguns momentos da nossa vida precisam ser vividos em câmera lenta. Isso mesmo, este é um pensamento frente à correria em que nós temos vivido. São tantas coisas para lidarmos no nosso dia a dia, como trabalho, família, amigos, metas a serem cumpridas, compromissos pós-laboral, filhos pequenos, a busca por um corpo definido, a dieta que nós estamos sempre começando na próxima segunda-feira. Tem também toda a tecnologia, como redes sociais, inteligência artificial, notícias e mais notícias. E a nossa vida ela vai girando nesse entorno dia após dia, numa correria desenfreada e frenética. Aí a noite chega e tem mais ainda. Nós vamos dormir pensando no dia seguinte, nos perguntando muitas vezes se nós daremos conta. Mas no meio de tudo isso, nós precisamos intencionalmente buscar momentos em que nós consigamos desacelerar. No meio do dia, antes que ele termine, você precisa buscar um momento de reflexão, onde você coloca os seus pensamentos em dia, onde você pensa nos pós e nos contras, em tudo aquilo que você está vivendo. E aí depois você pode fazer afirmações positivas sobre você mesmo. Acalme-se a si mesmo por um tempo, onde você pratica a sua respiração, onde você presta atenção em si, presta atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. Se você estiver sentado num autocarro, por exemplo, você pode olhar pela janela e ver o céu. Se você estiver em um parque, você pode olhar para as árvores, você pode contemplar uma flor, nem que seja por alguns segundos. Essa prática, ela é essencial. Eu, por exemplo, gosto de fazer isso no meu período de banho, porque ali a minha mente está calma, o meu corpo está relaxado, o barulho da água me traz paz. Então eu pratico tudo isso e eu termino esse tempo falando com Deus. Termino esse tempo declarando uma palavra de vida sobre mim, sobre as minhas circunstâncias. Então depois eu agradeço, porque as coisas podem não estar perfeitas, mas eu ainda estou ali. Eu venci mais um dia. Então por que não celebrar essas pequenas conquistas diárias e ser agradecido, sempre esperando o melhor? Se eu puder deixar uma palavra para você nesse dia, é essa: desacelere, porque devagar também se vai ao longe. Amém, glória a Deus. Vocês viram aí, né? Vocês ouviram aí, né? Então, faz esse favor para você, viu? Hoje nós estamos aqui aprendendo com Jesus. Eu queria falar muito mais a respeito disso, mas o tempo se vai e nós continuaremos amanhã.
Nossa, tinha bastante coisa para falar para vocês, mas só pra gente concluir, e eu oro para que eu vou deixar esse conteúdo disponível lá no YouTube. Ouça novamente, sabe? Ouça com calma, preste atenção em tudo isso que está sendo dito. Nós estamos falando sobre hábitos, sobre mudanças que impactam a nossa fé, sabe? Pode parecer algo muito científico, algo que fale muito sobre o nosso físico, mas a longo prazo isso mexe com a nossa fé, isso impacta a nossa fé. E depois a gente fica se perguntando, né? Olha, eu não consigo orar, eu não me concentro na oração. Às vezes é porque a sua mente está acelerada, o seu coração está ansioso por conta de estímulos que nós vamos dando ao longo dos dias. Então a gente precisa falar sobre isso também. E para a gente concluir, eu quero aqui trazer para você como se desconectar assim, digitalmente. Vamos falar do nosso momento atual, né? Pare de adiar mudanças no seu uso das telas. Comece com uma pausa digital simples. Fica sem mexer ali uma vez por semana, mesmo que seja só por 1 hora, por 2 horas. Pare de usar o celular para tudo. Comece a escolher outras alternativas, como, por exemplo, escrever num diário, ler um livro físico, passar tempo ao ar livre ou usar um despertador no quarto, sabe? E para a gente terminar, eu vou dizer algo muito sério aqui sobre esse devocional, sobre o estudo de hoje. É um tema importantíssimo, gente. Como isso, na verdade, eu queria que todas as pessoas ouvissem esse conteúdo. Eu queria que todas as pessoas pudessem ter acesso a isso que a gente está falando aqui hoje. A voz de Deus, ela não ficou mais baixa. O mundo é que está muito barulhento. É algo que eu sempre falo para os irmãos na igreja, gente. Eu sempre pergunto para eles. Eu pergunto, gente, Deus mudou? Responde para mim, Deus mudou? Não, Deus não mudou. A gente é que está mudando. E essas mudanças estão nos levando para cada vez mais distante do Senhor, sem a gente perceber. Às vezes o nosso corpo está presente, mas a nossa mente e o nosso espírito já não estão mais conectados com o Senhor, né? Então, a voz dele não ficou mais baixa, o mundo é que está ficando cada vez mais barulhento. Então resista ao resíduo, ou melhor, resista ao ruído hoje. Fique em silêncio, nem que seja por um instante. Desconecte-se do reino da distração e sintonize-se com o reino dos céus. Tá bom? É isso, são exatamente 8 horas e 12 minutos. Nós vamos encerrar a programação. Eu quero orar por você. Não se esqueça, ainda hoje, às 9 da manhã e também às 19 horas e 30 minutos, está aí uma ótima oportunidade de você desacelerar. Venha à igreja, busque ao Senhor. Esteja diante dele dizendo para ele, Senhor, olha, eu quero me desligar de tudo. Eu estou aqui na tua presença, na tua casa, para aprender do Senhor, para ouvir a tua voz. E eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar para você. Lembrando que hoje também nós oramos pela família. Então traz a fotografia, traz a peça de roupa, sabe? Vem colocar a tua família diante do altar do Senhor. Coloque a tua família diante dele, em nome de Jesus. Não fique em casa não. Ah, pastor, eu tô cansado, desanimado, fraco, caído, xoxo, capengo, mango. Corre para a igreja. Aqui na área continental em São Vicente, você pode procurar a igreja na Rua Hugo Ventura, número 335, no Parque Continental em São Vicente. Você que é do Parque Continental ou Maitá, nós esperamos por você. Rua Hugo Ventura, número 335. Convida o seu familiar, convida o seu filho, convida o seu marido, convida a sua esposa, o seu neto. E vem buscar ao Senhor em nome de Jesus, nós esperamos por você. Você que está aqui na região, você que diz assim, olha, eu estou em Santos, Avenida Conselheiro Nébias, 217, ali com o pastor Eduardo Galhardo, toda a sua equipe de fé. Guarujá, Rua Amazonas, número 81, com o pastor Claudemir Santana, em nome de Jesus. Meus amigos de Pirassununga, também com o pastor Josival, que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu estou diante da Tua presença, Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por este tempo, eu te agradeço, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor
dê a esta pessoa uma mente tranquila, que ela possa voltar o seu pensamento ao Senhor, que ela possa entender, Senhor, como eu preciso desacelerar. Como eu preciso, Senhor Jesus, estar mais perto de Ti, ó Deus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por falar aos nossos corações nessa manhã, através, Senhor, através dessa mensagem, através desse texto, Senhor, dessas palavras que foram ditas. Obrigada, Senhor, por falar ao meu coração. Obrigada, Senhor, por trazer direção para nós, Pai, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está ministrando a nós. Pai, eu abençoo cada um dos ouvintes, declaro as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um deles, sobre a sua casa, família, trabalho, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te dou toda a honra, toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus, amém? Graças a Deus, que o Senhor Deus te guarde, te acompanhe. Eu vou ficando por aqui e eu espero por você ainda hoje, às 9 da manhã e às 19h30, Rua Hugo Ventura, número 335. Um abraço e nos encontramos amanhã, quinta-feira, às 7h30 da manhã. Nós vamos seguir falando sobre hábitos que impactam a nossa fé. Então, eu tenho certeza que ao terminar dessa semana, eu creio em nome de Jesus que esses hábitos que nós estamos mudando e melhorando em nós, eu creio que é o Senhor tratando, eu creio que é o Senhor nos purificando. Assim como eu tenho dito para os irmãos aqui na igreja, que esse mês de setembro a gente possa entender que a nossa estrutura precisa ser mudada para receber o novo de Deus, porque Ele não deita vinho novo em odres velhos, e o novo do Senhor, Ele não foi feito para se adaptar ao nosso velho estilo de vida. Então, hábitos que impactam a nossa fé. O Senhor está nos convidando para um tempo de mudança. Então, aceite isso da parte de Deus, tá bom? Vou ficando por aqui, que o Senhor Deus te guarde, te acompanhe, te abençoe, e nós nos encontramos amanhã, às 7h30, aqui nesse mesmo local. Fica com Deus, um abraço e fui. Certamente que a bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei em tua casa para sempre. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai.